Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que pode mudar o jeito como a gente encara os dias mais complicados, encontrar a fé através da aceitação. O tema de hoje é sentimentos de fé. Então vamos lá! Quem nunca, né? Aquele dia que parece que tudo tá dando errado, desde as coisinhas mais bobas até aqueles problemas maiores. É um sentimento que todo mundo conhece. E é exatamente por aí que a nossa conversa começa hoje. E aqui está o ponto central de tudo. Essa frase coloca a gente diante de uma escolha bem clara. Ou a gente aceita a realidade do jeito que ela é, ou a gente luta contra ela, e acaba gerando mais sofrimento para si mesmo. É um começo bem forte para a gente entender como lidar com os perrengues da vida. Então, se lutar contra a realidade só traz mais dor, vamos primeiro dar uma olhada no que é essa tal de realidade indesejada. Essa primeira parte da nossa análise vai focar justamente na natureza desses desafios que a vida joga no nosso colo, muitas vezes sem avisar. E olha, desafio vem de todo jeito e tamanho. Pode ser uma coisinha pequena que irrita, sabe? Tipo um cadarço que desamarra toda hora. Ou aquela fila gigante no supermercado. Mas também pode ser algo que vira o nosso mundo de ponta cabeça, como perder o emprego, a casa ou alguém que a gente ama muito. O ponto aqui não é o tamanho do problema, mas sim como a gente reage a ele. E essa é a reação mais humana que existe, né? Quando a gente sente dor, o primeiro impulso é dar um passo para trás, fugir e procurar qualquer saída de emergência. Só que, como a gente vai ver, essa fuga pode acabar virando uma armadilha, porque os sentimentos que a gente ignora não somem, eles só ficam ali crescendo escondidos. E esse nosso hábito de fugir é tão comum que merece uma atenção especial. Nessa parte, a gente vai explorar mais a fundo esse instinto de escapar e os padrões que a gente cria com o tempo para não ter que lidar com a dor. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, a gente tem a reação antiga, evitar, fugir, tentar anestesiar a dor de alguma forma. Do outro, aparece um novo caminho, reconhecer, vivenciar e principalmente sentir. É uma mudança gigante que começa com um ato de coragem, o de simplesmente parar e se permitir sentir, sem julgar. É sair do modo de evitar a vida para finalmente abraçar ela de frente. Bom, se o caminho antigo é fugir, o novo nos leva para um lugar completamente diferente. E essa sessão, a promessa da vida, mostra qual é a alternativa, a jornada da aceitação e o que ela significa de verdade. E aqui vem um choque de realidade super importante. A recuperação ou qualquer grande mudança na vida não é um passe de mágica para um mundo cor-de-rosa sem problemas. A promessa não é a ausência de dificuldades, mas sim a chance de ter uma nova capacidade para lidar com elas. Essa citação reforça bem essa ideia, né? A vida continua, com toda a sua bagunça e beleza. A grande diferença é que a gente não precisa mais ter medo das partes difíceis. A certeza não é de que seremos sempre felizes, mas de que a vida, com seus altos e baixos, vai seguir em frente. E isso nos leva direto para o poder de sentir. Como é que a gente desenvolve essa força para viver as nossas emoções por inteiro, sem deixar que elas nos destruam? Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Se não dá mais para usar as velhas táticas de fuga, como é que a gente sobrevive ao desconforto, à tristeza, à raiva? A resposta para isso é transformadora. E aqui está a grande virada de chave. A gente descobre que é possível sentir tudo, o bom e o ruim, e ainda assim chegar inteiro do outro lado. É a descoberta de uma força interna que muitas vezes a gente nem sabia que tinha. Isso quer dizer que finalmente a gente aprende a sentir de verdade. A gente aprende que tem capacidade para lidar com toda essa lista de emoções humanas: dor, perda, tristeza, raiva, frustração. A nova abordagem nos ensina que a gente não só pode senti-las, como também sobrevive a elas. Elas fazem parte de estar vivo. Que alívio, né? Aquele medo gigante de que um sentimento doloroso ia acabar com tudo, ele começa a desaparecer. A gente percebe que os sentimentos são como ondas no mar. Elas vêm, chegam no seu auge e depois recuam. E o mais importante, a gente continua de pé. Agora vamos para a parte final para entender como a gente aplica tudo isso na prática. Como transformar essa ideia toda em algo real no nosso dia a dia. No fundo, é sobre construir confiança. Não aquela confiança cega de que tudo vai ser fácil, mas uma confiança profunda na nossa própria capacidade de aguentar firme, de sentir e de seguir em frente, não importa o que o dia traga. Então, como isso funciona na prática? São 2 passos bem simples, mas muito poderosos. Primeiro, viver o dia como ele se apresenta, sem ficar brigando com a realidade.
E segundo, através dessa aceitação, a gente demonstra fé, fé na nossa própria força ou simplesmente no processo da vida. E a gente encerra com essa afirmação muito poderosa: só por hoje. É um compromisso que a gente pode lidar um dia de cada vez. Não precisamos nos preocupar com o resto da vida, só em viver este dia exatamente como ele é. É um jeito prático de exercitar confiança e de encontrar um pouco de paz na aceitação. Uma ótima ideia para a gente levar daqui.